Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe os irmãos do grupo do Semeador. Passando aqui nessa manhã para dar uma palavra para os irmãos do grupo Semeador. Eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Gálatas, capítulo 6, e no verso de número 7. Diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem plantar, ou seja, tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amados, a Bíblia aqui está falando de semear, de colher. Alguém pode dizer assim, mas não está falando em dinheiro, não está falando em ofertas. Tá, a Bíblia aqui está falando em tudo, em todos os aspectos. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, vamos colher o mal. Se você abençoar alguém, Deus vai te abençoar. Se você depositar, se você plantar uma oferta, o que você vai receber? Oferta. Se você plantar milho, o que você vai colher? Milho. Se plantar milho, você não colhe feijão, você colhe milho. Se você, Eclesiastes 3, primeiro diz, tudo tem um tempo determinado. Tempo de chorar, tempo de sorrir. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Veja, já pensou se a Bíblia falasse tempo de rir e depois chorar? Era ruim, não é verdade? Aí o que a Bíblia diz? Tem o tempo de chorar e depois vem a alegria, vem o tempo de sorrir. Tem o tempo de semear e depois o tempo da colheita. Mas colher o quê? Aqui está falando em tudo. Existe o tempo de plantar, o tempo de colher. Vamos supor que você dê R$1 na igreja. Você vai colher o quê? Real. Você vai colher, financeiramente falando, você vai colher a prosperidade de Deus. Sabe, tudo aquilo que você faz hoje, o que você faz hoje, amanhã vem a consequência daquilo que você fez no amanhã. Então, se você plantou, você pode ter certeza que a colheita vai vir. Independente que seja boa ou ruim, a colheita vai vir. Então, tem pessoas que questionam quando alguém ele devolve o dízimo, devolve uma oferta. Se você for por essas pessoas que falam isso, você está seguindo a fé dela. Não é melhor você seguir a sua fé? Porque existem pessoas, por exemplo, você chega na casa de alguém, a pessoa diz assim, quer água? Não é verdade? Às vezes você chega até na casa de um rico, ele diz assim, você quer água? E você chega na casa de um pobre e ele fala assim, já tomou café? Não é verdade? Vamos tomar café, não é? Então, não tem uma diferença de um para o outro, enquanto um oferece água, o outro oferece café. Já pensou todo mundo oferecendo água? Você já pensou se todo mundo da igreja não desse oferta nem o dízimo, como muitos falam? Ah, o dízimo é do passado, a oferta é do passado, porque na verdade as pessoas só falam do dízimo. O dízimo é do passado, mas a oferta não. Porque quando em Malaquias 3, 6, 7, 8, 9, 10 diz, trazei todos os dízimos da casa do tesouro, quando você lê o 6, diz, com maldições sois amaldiçoados, todos os moradores da terra, porque roubais a mim, e aquele que rouba a Deus, quem rouba é amaldiçoado.
não é verdade? Só que ninguém leva por esse lado. Só diz que o dízimo é da lei. Agora, por que eles falam que o dízimo é da lei? Lá em Malaquias está dizendo assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas quando lá você lê que diz assim, Deus falou assim, todos vêm roubais. Aí ele diz assim, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Não está falando só do dízimo. Por que a pessoa não fala da oferta? Porque a oferta é pouca. O dízimo é mais para uma pessoa que ganha muito. Então, quando ele só vê a parte da oferta, mas Deus falou assim, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas alçadas. Porque é mais fácil você dar uma oferta do que dar o dízimo. E a maioria das pessoas que ficaram ricas na igreja, você pode ver que mais tarde, o que é que aconteceu? Eles deixaram de dar o dízimo. E essas pessoas vão falar o quê? Ele vai ser contra. Dízimo foi do passado. Porque se você perguntar para ele, você dá o dízimo? Ele vai dizer que não, porque o dízimo é do passado. Se ele falar que sim, aí ele está indo contra ele mesmo. Aí você pergunta, e por que você não dá? Então, o que é que ele tem que dizer? Que é contra, porque tem pessoas que ganham 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões. E se ele ganha 1 milhão de reais, quanto ele tem que dar? Não é 100 mil reais? Então, você acha que ele vai dar? Não, o que é que ele tem que fazer? Pregar contra. Porque se você bater de frente e falar assim, meu amigo, você devolve o dízimo de tudo que você ganha? Não, isso aí foi da lei. Isso era na lei. Por quê? Porque ele cai em contradição. Esse é o problema de muitos que vivem hoje na rede social falando contra o dízimo. É porque eles ficaram bem de vida, enriqueceram e agora ele não devolve mais. Quando ele não tinha nada, ele devolvia. Só que agora não devolve. E eu conheço muitos assim. Eu conheço empresário assim que ficou bem. Conheço, inclusive, muitos que passaram na igreja de José Luiz. Ele chegou sem nada, devendo para banco, devendo para agiota. Só que a gente ensinando ele na igreja se tornou um empresário. Hoje ele não dá o dízimo mais. Então eu estou falando aqui com base bíblica e coisas que eu conheço no ministério. Então assim, se você tem a sua fé, segue a sua fé, meu irmão. Segue a sua fé, minha irmã. Vai em frente. Tudo que você vai fazer hoje é consequência do que você vai colher amanhã. Pode ter certeza disso. É a Bíblia que está dizendo. Não é eu que digo. Em que me roubaste? Os dízimos e as ofertas alçadas. Então nós criamos o grupo do semeador. Como é que eu falo aqui? Gente, você vai semear uma semente. Você dá R$1, R$2, R$5, R$10. Porque se eu falar R$1, alguém vai dizer assim, o que é R$1, não é verdade? Mas é porque eu aprendi que na Bíblia, quando a pessoa é fiel a Deus no pouco, Deus coloca no muito. Imagina a pessoa sendo fiel no muito, onde Deus vai colocar. Não é verdade? Essa é uma realidade. A Bíblia é a verdade. Se você seguir o que está na Bíblia, mas a Bíblia antigamente, no grego, no hebraico, amigo, nós estamos lendo a Bíblia em português. A tradução de João Ferreira de Almeida. Agora, se eu leio aqui e vou para o hebraico, aí você tem que ser um judeu, você tem que andar com a Bíblia hebraica. Por que andar com a Bíblia em português? Já que está errado, não é verdade? Eu acho que quando eu leio aqui a Bíblia Sagrada, é traduzida, a tradução de João Ferreira de Almeida. Então eu estou falando aqui lendo em português. Por que eu vou falar em você em hebraico? Não seria também a mesma coisa que eu estar lendo em inglês? Então as pessoas não vão entender. Então vamos explicar como está aqui. E tudo, Eclesiastes diz, tudo que o homem plantais também ceifará. Eu acabei de falar. Quando você planta, você colhe. Você vai ter as consequências de tudo que você fez. Você vai ter amanhã. A Bíblia diz, Eclesiastes 3, tempo de chorar e tempo de sorrir. Não é tempo de sorrir para depois chorar. Então, não era bom. Seria ruim você estar feliz agora e amanhã você ficar infeliz. É por isso que muitas pessoas
não concordam, porque eles preferem conquistar tudo agora, não é verdade? E perder amanhã. As pessoas querem isso, às vezes mostrar que tem hoje, e dá tudo errado. Pega emprestado com agiota. Você que serve a Deus, pega emprestado com agiota, às vezes a pessoa pega emprestado, não paga, não devolve. Qual é a consequência disso? É você chorar amanhã. Agora, se você é fiel a Deus, o que vai acontecer na sua vida? A infidelidade? Se você é fiel a Deus, o que Deus falou? Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então tudo tem um tempo de chorar e o tempo de sorrir. Agora veja, tudo tem um tempo de semear, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. O quê? Aí alguém puxa para o outro lado, mas aqui está falando de coisa espiritual. Sim, eu li aqui. Quando você semeia na carne, você colhe na carne. Quando você semeia no espírito, você colhe no espírito. O que é isso, gente? Então é entender a palavra de Deus, sabe? Você semeia na carne, você vai colher da carne. Então quando a sua vida, ela está em Deus, a sua vida está em Deus, você acha que Deus, ele vai esquecer de você? Uma pessoa que te deu um presente, ou talvez você que deu um presente para alguém, por que você deu o presente? É porque você considera aquela pessoa, é uma amiga, às vezes é um filho, um parente, não é verdade? Você vai lá buscar o presente de volta? Não, você deu e está dado. Quando você entregou a sua vida para Deus, você agora é de Deus, não é você que vive mais. Ele vive em você. Então será que Deus pensa o que é mal para nós, para você? Claro que não. Deus pensa o melhor. E os pensamentos deles não são os nossos. Não é verdade? Deus abençoe você nesta manhã. Eu li em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Um abraço, que Deus te abençoe. E você do grupo do semeador, pegue essa palavra. Vá em frente, não olhe, faça o seu voto secretamente com Deus. Seja fiel a Deus e Ele cumprirá o desejo do seu coração. Deus abençoe, fica com Deus. E até o meio-dia, se Deus quiser, em nome de Jesus.